Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Meus entrevistados de hoje é Hugo e Rodolfo Gutierrez e no segundo bloco Priscila Fleischfresser. Rodolfo Gutierrez, formado em Gastronomia, Artes Cênicas e Design, com pós-graduação em Hospitality Management em San Diego, Califórnia, MBA em Estratégia de Mercado pela Fundação Getúlio Vargas. Gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. É design, vice-presidente executivo do CIMOV e possui amplo conhecimento em criação e fabricação de produtos em madeira maciça. Representou o design brasileiro nas Olimpíadas Rio 2016, na Semana de Design de Milão 2016, 18 e 25. No World Design Summit em Montreal, no Canadá, em 2017, e no Casa Brasil, Nova York, 2022. Foi o vencedor do Prêmio Nacional de Inovação pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, em Inovação de Produto e Destaque em Saúde e Segurança do Trabalho. O Rodolfo também é conselheiro hoje do Centro Brasil Design e da FIEP de Negócios Internacionais e Meio Ambiente, e atualmente diretor da Bulê. E ao lado, que eu convidei também, meu querido amigo, não poderia deixar de participar dessa entrevista, que é o pai, né? Hugo, obrigado pela presença aqui também. Eu que agradeço. Eu já chamei aqui o Hugo, e estamos aqui que ele vai falar também dessa lareira maravilhosa que está aqui, que é um produto inovador. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, mas antes eu queria falar para você, eu recebi essa semana aí a audiência do programa, e graças a você nós somos líderes nesse horário, agora, sábado, meio-dia, 1h, líder em audiência quantitativa e qualitativa. Então, muito, muito obrigado. Esse é o espírito do programa, trazer hoje empresários como esse que nós entrevistamos sempre, mais de 120 entrevistas, que são referências aqui na indústria do Brasil, praticamente. O programa vai para o Brasil inteiro. Obrigado. Então, Rodolfo, Hugo, obrigado por estarem presentes aqui no programa. Nós que agradecemos, cara. Rodolfo, você que seguiu teu pai te seguiu nessa questão do... É a gente que se segue, Canto, na verdade. Obrigado, né, primeiramente, por estar aqui. É um prazer estar falando com você, ainda mais nesse programa que é líder de audiência aí que a gente vem acompanhando. Mas a gente troca muito hoje, né? Então é muito legal essa diferença de expertises, diferença de idade também. Então, com muita maturidade do meu pai, de vários negócios, e com a minha energia de inovação. Então, a gente troca muito hoje na empresa para gente crescer. Eu acho que um segue o outro. E vocês têm também um irmão, né, que fica fora, né, o teu irmão? Sim. Teu filho, praticamente, eu vi na biografia de vocês, ele que fica lá, né? Parece que ele não gosta muito da cidade, né? Ele é formado em veterinária, né? A minha nora também, eles moram em São João do Triunfo, a gente tem uma pequena propriedade rural lá, e onde ele tem uma marcenaria também. Ele trabalha mais com os orgânicos, né? E o Rodolfo mais com as peças de design, né? Agora, para quem não conhece, o Hugo, ele é proprietário aqui de uma churrascaria, que anos atrás, né? Que foi referência, e chegou uma hora, né, o Hugo falou, acho que vamos mudar, né? essa tua simpatia, criatividade, e hoje fazer da Bulê um sucesso também vem do atendimento de balcão, né, Hugo? Eu trabalhei com carne mais de 30 anos, né? E a churrascaria chamava-se Saanga, ainda existe hoje, é o Fernando que toca, meu ex-sócio. E eu pensei que ia ser muito difícil, né, eu mudar de sobrenome, porque era Hugo Saanga, né? E para Hugo Bulê. E graças a Deus, com a vinda também do Rodolfo e a boa vontade do Hugo, do mais velho, a gente conseguiu mudar esse sobrenome num curto período, né? Lançando produtos novos, sempre mexendo com a inovação, né, Canto? Que é o que precisa, né? Não dá, tem que sair da mesmice, né? Exatamente. E eu me lembro bem, né? Acompanhei esse começo lá, ali no Manuel Ribas, depois a tua ideia de ir para casa, aquela dúvida, né? Pô, sai daqui para ir para um lugar que não é o óbvio, né? Quer dizer, uma rua de óbvio, e foi logo depois, né? Você veio somar, mas essa diferença, esse bate-papo de vocês em termos de logicamente nós somos o dinossauro, a gente fala, né? E veio uma pessoa mais nova e praticamente revolucionou a empresa.
E eu vejo que existe sim, um grande respeito, né, entre vocês, do antigo também para o novo, né, Rodolfo? É isso? É difícil convencer o velhinho ali? Foi difícil, foi difícil. Hoje está mais fácil. Mas então, a empresa ela começou, né, com um dos pilares da Boulé sempre foi a questão de sustentabilidade, não só de matéria-prima, mas como também o uso de mão de obra local. Então a gente veio trabalhando muito nessa questão de trazer inovação, né, de produto, de outros materiais. Hoje a gente busca mais outros materiais para agregar com a madeira, para sair também do rústico, né, e agregar cada vez mais, seguindo mais para o mercado de luxo, de alto padrão, de design. Então, eu acho que a gente não perdeu a nossa essência, né? Então, inovar sem perder a essência. Acho que tem que ser uma evolução e não uma revolução, né? Então, a Boulé ela vem trabalhando muito, mas mantendo sempre a linha de quando ela começou, né? Então, de origem de matéria-prima, de madeiras que foram descartadas naturalmente, ou madeiras provenientes de área de manejo. Hoje a gente trabalha também com áreas de reflorestamento, daí por causa da nossa produção, que hoje a gente tem uma produção maior e principalmente uma produção seriada também. Né? Então, a gente nunca esqueceu a nossa essência, né? E os nossos valores estão muito presentes sempre para a gente pensar em inovação porque a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, né? Agora, Hugo, você acredita que conseguiria em tão pouco tempo chegar onde chegou sem a ajuda do teu filho? Mas não é pouco tempo não, cara. São já 25 anos de empresa. Não, a Boulé 25. 25 anos já a Boulé. E com certeza a ajuda dos 2 filhos foi fundamental. Eu sempre fui um empreendedor, já montei 8 empresas em setores bem diferenciados. Mas eu sou muito honesto para te dizer que hoje eu estou mais realizado, porque a gente está, a cada desenho do Rodolfo, a gente consegue surpreender o nosso cliente. Então, é muito bacana isso. O Rodolfo, no design, foi escolhido agora um dos 30 arquitetos brasileiros para a Feira de Paris agora. Então, isso só engrandece o nosso portfólio, né? A gente estava falando justamente sobre isso. Vocês já adiantaram a sustentabilidade, que hoje é um material que praticamente é um setor que é irreversível, né? E quando a gente fala sobre essa indústria imobiliária, agora vamos falar para o nosso ouvinte aqui, nós conhecemos, né? O que é Boulé, né? O que são os produtos e bem específico. Então, comentar, principalmente atendendo a nossa indústria imobiliária, né? Sim. Sim. Então, hoje a Boulé, ela trabalha na parte de criação e fabricação de mobiliário e de peças de decoração. A principal fonte de matéria-prima que a gente usa na Boulé ainda é a madeira, né? Então, a gente trabalha com diversas espécies de madeiras maciças, mas além disso, a gente trabalha também com lâmina natural, a gente trabalha com toda a parte de vidro, de serralheria, a parte de pedras também dentro da Boulé. Então, hoje a gente trabalha entregando um projeto completo. O arquiteto chega lá, tem uma ideia, você consegue fazer com que essa ideia seja realizada com tudo isso que você tem. O produto tem que sair pronto da Boulé. Se o teu projeto tiver madeira, vidro, bronze, acrílico, pedra, tem que sair da Boulé pronto. Não é a Boulé como era no princípio, que era só madeira, né? Entendi. Então hoje o projeto sai completo. Então essa parte toda Tá, e a questão da... eu vejo que a indústria imobiliária, os memoriais hoje em dia, e vocês trabalham mais no mercado de luxo, que é um produto que, quer queira, quer não, é um pouco mais... Tem valor, né? Vamos falar assim, não é preço, tem valor, né? Sim. Como lá, no segundo bloco vai ter aqui, vamos falar sobre mármore também tem valor, não é preço. Então é a mesma coisa que eu digo para vocês, hoje vocês estão muito mais, os clientes de vocês são mais o luxo, não é verdade? Exatamente, Canto. Então, hoje a gente trabalha, né, na parte de criação e execução dessas peças. Então, além da matéria-prima que a gente usa, que é de altíssima qualidade, madeiras raras e outros materiais também para agregar com a nossa madeira, a nossa mão de obra está cada vez mais difícil, né? Então, hoje o marceneiro está em extinção, né? Então, antigamente era passado de pai para filho. Sim. E isso em pouco... Igual pedreiro da construção. Então, em pouco tempo, isso mudou muito rápido. Então a gente tem uma expertise, um know-how na parte de trabalhar com madeira maciça e vários artesãos que trabalham com a gente hoje para fazer a Boulé o que ela é hoje, né? Mas hoje, dentro do empreendimento imobiliário,
você leva as ideias para esse pessoal? Como é que essa construção, né? Porque, logicamente, você está lá, o construtor, tem especificação do arquiteto, tem tudo mais. Você vai fazer uma bancada, vamos fazer uma bancada agora de madeira, vamos fazer os produtos, que eu sei que vocês atendem muitos hotéis também, né? Então, é uma troca muito grande. Então, geralmente, vem a demanda do arquiteto e do designer para a gente, né? Eles têm um projeto e a gente acaba falando como que a gente consegue executar aquilo, qual que é a melhor matéria-prima para trabalhar, como que a gente consegue fazer aquele projeto para que ele não dê manutenção, para que ele não incomode. Então, é sempre uma troca, né? Então, tem muita sugestão nossa também da parte de projeto técnico, de como fazer o projeto do arquiteto e do designer sair do papel e ele realmente ser funcional, né? Para as construtoras. Então, a gente trabalha muito hoje com hall de entrada, áreas comuns, mobiliário para área externa. Então, por exemplo, mobiliário para área externa, ele tem um outro tipo de acabamento do que o mobiliário para área interna, um outro tipo de matéria-prima que a gente tem que usar. Então, é um outro tipo de cuidado. Então, a gente tem que saber isso para a gente poder criar, né, os produtos e auxiliar os profissionais para ter os melhores produtos aí que não dê manutenção, né, nos empreendimentos. Como vocês falaram, que eu vejo aqui nas entrevistas, é a questão da mão de obra, né? De gente. E hoje vai procurar um produto, você quer, se você é um construtor, você quer uma garantia, não digo perpétua, mas Sim. quer que aquilo ali dure mais. E se dura mais, tem um valor mais. Mas agora, vale a pena, às vezes, pagar esse valor e não ter a manutenção, né? Com certeza. Acho que aí a grande diferença é quando você compra um produto que tem um valor agregado, não é verdade? Por isso é a nossa preocupação de escolher a matéria-prima para aquele determinado local, se a peça é interna ou externa e o tipo de acabamento. Hoje as grandes empresas têm acabamentos para internos e acabamento para externos. Então essa preocupação é fundamental, né, para que o resultado final seja positivo. Hoje temos acabamento na madeira para a externa com 10 anos de garantia. Isso não existia, né? Um ano aí a madeira já descascava, ficava branca. Então hoje, graças a Deus, a evolução nos acabamentos foi muito grande, né? E a gente tem que sair para acompanhar. Por isso as nossas viagens, a gente sempre sai a trabalho procurando sempre as novidades, né? Para poder agregar nos nossos móveis. Agora, a pergunta aí para o nosso ouvinte, talvez, falar, e que madeira que é utilizado hoje? Qual a madeira mais utilizada no produto de vocês? A gente usa várias espécies de madeira, Sim. então depende qual vai ser a finalidade daquele produto, né? Isso já é bom, né? Porque existe uma gama no Brasil, logicamente, muito importante, né? Muito grande. Então, a gente trabalha com árvores, por exemplo, de áreas de manejo, que a gente trabalha com pequiá, a gente trabalha com muiracatiara, com ipê, com cumaru, e a gente está trabalhando muito com a teca também. Essa nossa lareira aqui, hoje, ela é de teca, então que é uma madeira de reflorestamento, tem muito menos burocracia para trabalhar com uma madeira de reflorestamento. Então, facilita a questão de exportação. Ela é uma madeira que se comporta muito bem em outros climas, então ela não trabalha, ela não racha. E ela também pode ser usada para a área externa. Então, e a teca, como ela é clara, a gente consegue tingir ela e também escolher o tom, né, da madeira para encaixar em vários projetos. Então, a gente está hoje com muita aceitação da teca hoje dentro da Bulê também. Para vocês, nossos ouvintes, né, estão olhando aqui, ó, eu ia falar sobre, aproveitando a lareira, e da teca, eu ouvi falar, a teca, anos atrás, pela primeira vez que era utilizada uma madeira em barcos, né? Acho que é a primeira vez que eu ouvi falar sobre a teca, é isso, né? É a melhor madeira para a construção na área naval. Ela se comporta melhor com as variações climáticas, então ela não racha tanto, porque além dela ter água dentro, ela tem um óleo, canto. Então ela não resseca demais, sabe? Ela mantém uma umidade nela. Então, para esses barcos classe A mais luxuosos, toda a parte imobiliária é feita de teca, né? Inclusive, eu estou aproveitando. Wade, estou te esperando aqui na entrevista. A Wade hoje é uma design super conhecida, que está reformando barcos aí pelo Brasil inteiro. Está fazendo o maior sucesso e ela já prometeu aqui uma entrevista e vai falar sobre isso. Agora, a questão da... Quando você foi falar um pouquinho da lareira, desse produto, sempre foi pensado com essa madeira desde o início ou não? Não. A Lug é o primeiro produto seriado da Bulê. Então, até então, a gente só tinha produtos únicos e exclusivos, a partir de troncos e raízes.
até que eu falei, eu quero criar um produto seriado para que ele possa ser replicado, né? Então a gente tinha uma dificuldade na Bulê de que às vezes um cliente, um arquiteto, um designer ia na empresa para ver um produto que ele tinha gostado e esse produto já tinha sido vendido. Falei, opa, eu preciso criar alguns produtos seriados também, né? E aí vem a questão que a gente comentou no início de não perder a essência. Então, hoje, mesmo toda a lareira nossa, que ela tem o mesmo tamanho, ela é única, porque cada madeira vai ser única, né? Então, cada madeira vai ter veios diferentes, cores diferentes. Então, a Lug, a gente já trabalhou com várias espécies de madeira, então a gente está sempre em busca de madeiras disponíveis, madeiras mais raras, para a gente fazer a lareira também. A gente já aproveitou a matéria-prima e colou madeira também para fazer blocos de madeira. Essa daqui é uma peça num bloco só de madeira. E isso ele demora muito mais para secar. Então a gente tem que, às vezes, pensar com 3 anos de antecedência a matéria-prima que a gente vai usar para fabricar a nossa lareira. Então a lareira ela foi se adaptando, alguns acessórios a gente foi melhorando com o tempo. É um produto que a gente lançou em 2015, tem 10 anos já. E a gente vem melhorando esse produto. Hoje até a embalagem dele é de madeira. Mas voltando na tua pergunta, ela não foi pensada na teca, né? Hoje nós temos uma teca disponível que a gente escolheu a matéria-prima na floresta. A gente foi para a Alta Floresta, no Mato Grosso do Sul, para selecionar as árvores, ver a matéria-prima e falar, opa, essa é a matéria-prima que a gente quer para dar sequência numa produção da Lug. Então o nosso trabalho ele é bem complexo e começa lá na floresta. E há 10 anos atrás, quando o Rodolfo lançou a Lug, nós não tínhamos ainda uma teca com essa característica agora, de uma teca mais resistente, com uma idade madura. Nós só usamos teca a partir de 30 anos. E fazem somente 5 anos que no Brasil as tecas atingiram 30 anos. Tá? Então ela tem um cerne mais resistente. Toda a madeira ela cresce de fora. Então a teca, quando é jovem, como qualquer outra madeira quando é jovem, ela não tem tanta qualidade. Ela é uma madeira mole. Então a gente também não tínhamos a opção que nós temos hoje de trabalhar com a teca, né? Agora, Rodolfo, você como design estudioso, que eu sei, que está sempre fazendo curso, procurando, né, a inovação, né, está no teu sangue, que eu digo. Hoje o Brasil, eu tenho notado que está sendo assim o protagonista em muitos, né, principalmente nessa área de design no mundo inteiro, né? Hoje me parece que lá fora o pessoal está recebendo muito bem, né, o design brasileiro. Até então não acontecia isso, né? Você mandava madeira para lá e vinha daí o design italiano e outro lado. Você tem notado que o Brasil está tendo esse protagonismo hoje em dia mundial? Sim. Então o Brasil ele teve muita referência do design europeu, né? Então os principais designers brasileiros lá no começo tinham muita referência europeia por causa de descendência também. E o Brasil sempre teve muita abundância de matéria-prima, né? Então os móveis, as peças brasileiras sempre tiveram muita matéria-prima. Foram peças mais pesadas, né? Mais rústicas, porque a gente tem facilidade com matéria-prima, né? E eu venho notado que o Brasil está com uma referência muito legal na parte de design, porque a gente está usando cada vez melhor a nossa matéria-prima. Então não é usar muito a nossa matéria-prima, é usar muito bem a nossa matéria-prima, né? Então é usar cada vez com um uso mais consciente a matéria-prima, respeitar a matéria-prima. Então eu vejo que os brasileiros eles têm muita criatividade e isso está fazendo muito sucesso lá fora. Eu venho participando sempre da Semana de Design de Milão, a gente já expôs lá algumas vezes, a Semana de Design do Canadá também. Então, eu vejo que o pessoal de fora gosta de ver a criatividade brasileira. E cada vez mais a gente está conseguindo fazer peças mais bem acabadas, peças mais refinadas, e isso está ganhando um olhar muito legal mundial. Agora, referência, logicamente, às vezes perguntas são óbvias para você, mas eu digo, a referência hoje de premiação design mundial, onde está hoje em dia? Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, como você fala, pô, ganhei um prêmio referência hoje, onde está isso? Um dos maiores prêmios de design do mundo hoje é o IF Design Award, que é um prêmio alemão, né? Então tem vários prêmios que são muito bons. Aqui no Brasil tem o CBD, que faz o Design for a Better World, que é um prêmio que ele busca produtos e serviços para deixar o mundo melhor. Então não é só a parte estética
do produto, né? Mas é toda a história que ele conta também. Então, tem vários prêmios de design que são muito legais. Os alemães são os mais famosos hoje, mas hoje tem muitas feiras e exposições de design que são muito famosas. A principal é a Semana de Design de Milão, né, na Itália, e tem a Maison et Objet também, que fica em Paris, na França, que são as principais hoje vitrines de E o produto design. de vocês tem estado nesses locais. Esse ano a gente foi um dos 50 designers brasileiros para estar expondo em Milão, né? A gente foi em abril e eu fui selecionado como um dos 30 designers brasileiros agora para a Maison et Objet, setembro, em Paris. Então, esse ano a gente vai para Você as vai lá duas. com palestrante, vai lá só exposição de produtos? Ou... Essas feiras geralmente é para exposição de produto, então estou indo como designer mesmo. Agora, uma pergunta que surgiu agora, para aquele que está nos ouvindo, que tem criatividade, está pensando talvez nessa profissão, ele teria chance de mandar um currículo para vocês e, sabe, vocês contratarem, olharem, existe essa possibilidade para vocês dentro da empresa? Com certeza, Canto. Então a gente está sempre em busca aí de novos talentos, a gente precisa disso, né? Qual é a oportunidade, né? Para aqueles que estão aí Com no certeza, interior, com certeza. escutando, falando, pô, peraí, eu tenho aqui um produto inovador, porque geralmente acontece assim, né? Essas inovações saem lá que nem indústria, né? A criatividade sai do chão da fábrica, né? A gente tem 2 produtos agora que o Rodolfo desenhou esse ano. Um é uma poltrona, chama-se poltrona Kami, aonde o assento dela, ela vira, ela tem 2 lados, tá? E a gente está fazendo agora com artistas locais. Então, além de pintura de artistas, nós vamos fazer também com poemas. Tá? Então, o Rodolfo sempre procura a sustentabilidade, mas também nessa mão de obra. Tá? E valorizando sempre o nosso artesão local. Então, ele está mandando bem nesse quesito aí. Tá bem legal. Que bom, né? Que você está também, né? Eu estou acompanhando, né, Canta? É. Eu estou indo. Tá acompanhando. Mas eu digo isso porque o mercado é tão... Eu tenho notado que esse protagonismo, né, principalmente da indústria imobiliária, hoje os empreendimentos têm arte, hoje os empreendimentos têm design, e estão entrando hoje dentro do hall, e por exemplo, comprar hoje um quadro, está dentro. Antigamente você punha lá uma gravura, hoje você tem esculturas na frente dos prédios. Tem lá, vamos citar aqui em Curitiba, a própria ideia, né? Que eu me lembrei, que eu até entrevistei aqui o André Nack. Acho que você fez algumas coisas com ele, né? O banco ali da incorporadora ali foi fabricado pela Boulez, sim. Então, isso que é interessante. Isso se torna... tem um valor, né? Ali para o condomínio, né? Sim. E é praticamente perpétuo, né? Com certeza. Eu acho que hoje, né, as construtoras, elas entenderam que elas têm que conversar, né, com o cliente dela. Então, se os clientes têm móveis da Boulez, eles também querem ver esse tipo de mobiliário no hall de entrada, né? Eles querem ver o quadro do artista dele também no hall de entrada. Então, o hall de entrada ele faz parte, né, da vida e da casa dele ali. Então, isso tem que comunicar da forma correta, né? Tem que conversar diretamente com ele. Então, a gente sentiu uma evolução muito grande nisso, de trazer peças de mobiliário assinado, obras de arte. Né? A gente vê uma valorização imobiliária muito grande nesse sentido. É o primeiro contato, né? Quando você vai fazer qualquer visita a um amigo, né? Eu acho que o hall de entrada hoje está sendo mais valorizado porque ele está fazendo parte. Antigamente não era valorizado. Hoje não, hoje ele faz parte da tua casa. Então o hall de entrada tem que ser bonito. E a gente está dando uma mãozinha aí, né, cara? Quando eu Pra vejo ver se melhora. Vocês vão visitar a loja lá em Santa Felicidade, eu vi aquelas mesas lá que tem 4, 5 metros, é uma peça só, né? Sim, tem peças únicas. Temos mesas até de 8 metros. Então, que vale a pena. Agora eu volto a falar esse protagonismo, essa questão da inovação hoje. Agora, como criar hoje, eu entrevistei aqui o Ferreirinha, que eu acho um craque, e ele sempre fala em questão de valor e preço, né? Vocês criaram uma empresa hoje em dia que tem valor com um design basicamente seu. Como é que é essa matemática aí, para a gente criar valor nas peças?
É um desafio muito grande, né? Porque a gente quer fazer produtos de altíssimo padrão, com a melhor matéria-prima, com a melhor mão de obra, mas a gente tem que se orientar ao mercado, né? Saber o que a concorrência está fazendo, porque a gente precisa vender esse produto. Não tem concorrência muito isso aí, ou tem? Na verdade, tem uma concorrência, Canto, que eu falo que às vezes não é uma concorrência direta, mas o nosso cliente hoje ele precisa de uma mesa de jantar. Então, se ele não comprar a mesa de jantar de madeira, ele pode comprar uma de vidro, uma de pedra, né? Ele deixa de comprar um produto meu. Então, eu não olho, por exemplo, para uma concorrência só quem faz mesas de madeira. Eu olho para quem faz mesas, o que estão fazendo, quanto que o mercado paga por um produto desse, né? Então, a gente se baseia sim, né, no valor de venda dos nossos produtos, porque a gente precisa vender para a roda toda girar, mas a gente percebe que o nosso cliente ele quer produtos únicos e exclusivos. Então, é o que a gente vem focando em fazer produtos muito bons, duráveis, com a melhor matéria-prima, e os valores eles ficam altos por causa, né, de tudo isso, mas o mercado está absorvendo. Então a gente fica feliz de ter essa aceitação dos nossos produtos. É importante também hoje em dia para o arquiteto que lá tem uma solução. Você tem uma ideia que tudo surge, né, da ideia do arquiteto. Né? Então, você pode pôr hoje em dia pedra, você pode pôr qualquer tipo de produto, vidro e tudo mais, e sai dali pronto, né? A maioria dos arquitetos antigamente não passavam a ideia principal para o cliente, porque eles não sabiam quem que poderia fabricar aquele desenho dele, né? Então a gente escuta muita coisa dos arquitetos quando chegam na bolha: por que eu não conheci vocês antes? Né? Então às vezes o arquiteto se anulava com o cliente porque ele não podia mostrar um desenho que era 10, porque ele não sabia quem que poderia produzir, né? Sim. Então, além do Rodolfo desenhar e fazer essa linha nossa da Boulé, a gente trabalha com 80 arquitetos que fazem e trazem os projetos e a gente desenvolve junto com eles. Agora vamos falar, estamos quase no final do programa, mas um específico para aqueles que conhecem o luxo, lá o Hotel Rosewood. O que vocês fizeram lá no Rosewood? Acho que ali também foi uma virada de chave, né, para vocês, Sim. né? Ali foi. Foi demorado, você contou a história, né? Até chegar... 3 anos. Passar o processo de aceitação. Então escutem essa história, não. porque também realmente tem que ter muita persistência e acreditar no produto, né? Com que certeza. Lá vai ter um retorno. Com certeza. Bom, ali a gente acabou chegando no Rosewood por uma indicação de um parceiro nosso. E aí marquei algumas reuniões para mostrar um pouco do que a gente fazia. Eles mostraram alguns produtos lá e aí eu consegui identificar qual que era a dor deles, né, com relação ao acabamento, com relação ao design. Então a gente desenvolveu vários protótipos para o hotel. Eu executei projetos que veio de lá, dos designers de lá, projeto do Philip Stark, que a gente acabou fabricando pela Boulé, mas a gente também criou vários produtos lá para o hotel. Então, hoje tem um buffet que é desenho meu e fabricação da Boulé, que está atrás do concierge principal. A gente fez vários banquinhos para o hotel, luminárias, mesas de piscina que ficam na área externa. E até dentro dos quartos a gente fez a caixa de chá, tábua de corte, caixa de joia do hotel. Então são produtos bem delicados. Então, era o francês lá que você tinha um contato diretamente com ele? Não diretamente com o Alex Allard ali, né, que é o CEO lá, mas a gente conversava muito com o Denis Gianotti também, que é um italiano, trabalha para o Ateliers de France, e aí nosso contato é mais direto com ele. E aí agora a gente está fazendo os projetos de vidro lá. Então a gente trouxe a expertise da Boulé com a parte de projetos, né? E agora a gente está executando projetos de vidro lá para a parte comercial, para a parte fashion lá do hotel. Então são 19 estantes de vidro extra clear, e daí não tem nada de madeira, olha só que engraçado. Então foi uma mudança de chave para a Boulé também, não só trabalhar com madeira, mas com a parte de projeto. Sempre design e achando as melhores soluções, né? Então são estantes de vidro com aço inox agora que a gente está fazendo lá para o hotel. Eu estava vendo que vocês fizeram, também não tem dificuldade em locais, né? Fernando Noronha, Pousada lá, a Maria Bonita, foram lá instalar também. Tem outros aqui, tem a Laguna, tem a Equilíbrio, tem várias consultoras que já estão utilizando os produtos de vocês. Sim. E eu faço um convite, porque vocês vão conhecer lá. Agora, esse convite, estamos finalizando, eu quero que parta de vocês, porque eu não posso fazer um convite
Para mim, você não vai encher lá. O café da manhã vai lotar. Então, faça um convite para os nossos, né, ouvintes. Agora, sábado, meio-dia, hoje não dá mais. Mas no próximo sábado dá. Então, por favor, faça um convite para esse pessoal que queira ir lá visitar. Mas você, Canto, está liberado para convidar quem você quiser. Não, mas aí você sabe que o Canto, eu apelidei o Canto de catalisador. Ele aproxima as pessoas, ele encurta o processo químico. Então, é um amigo querido, além do excelente profissional. Tá? Então, todos os sábados, né? Próximo sábado, espero vocês, das 8 às 11 da manhã. É um café colonial diferenciado. A minha esposa é chefe de cozinha. O Rodolfo também é formado em gastronomia, né? Então ele também dá os palpites. Então não é a gente comprar um bolinho para receber vocês, é a gente fazer um café realmente especial, com alguns produtos, inclusive, que eu crio também, que eu brinco agora do agronegócio, né, Canto? Exato. Minha paixão é porco, então o nosso café também tem alguns produtos que eu sirvo. Creme de chancho. É diferente. Não é a banha, é creme de chancho. Espero vocês lá. Eu quero agradecer aí a participação de vocês. Para mim foi uma honra entrevistá-los aqui. Muito bom. E quem antecede meu programa aqui é o Bessa, né? Que é meu querido amigo Bessa. Bessa, infelizmente a próxima vez, pegar essa lareira que está quentinha aqui, você faz aqui a entrevista, não pôde ter essa participação. Mas vamos lá visitá-los, né, num sábado pela manhã. Então, quero agradecer bastante aqui. Eu vi aqui o Rodolfo e o meu querido amigo Hugo para o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo programa. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Priscila Fleischer, formada em Administração de Empresas e Comércio Exterior pela Positivo e pós-graduada em Negócios Internacionais pela FAI. Ela possui mais de 30 anos entendendo de pedras naturais. E ela vai falar bastante sobre isso. O currículo dela também é grande, eu vou deixar que ela fale aqui durante a entrevista. Atualmente é CEO da Miguel Ângelo Mármores do Brasil, uma empresa referência no setor há 35 anos, reconhecida pela excelência na extração responsável de mármores exclusivos. A Miguel Ângelo trabalha apenas com jazidas próprias, todas localizadas no Paraná, garantindo a qualidade dos seus materiais. Priscila, obrigado, né, por participar aqui do Canto a Canto. Obrigada a você, Canto. Nossa, como eu fiquei muito feliz com esse convite, né? É uma honra estar aqui conversando com você e poder trocar ideias aí, contar um pouquinho da nossa história. Isso lembrando, né? Eu conheci o pai da Priscila anos atrás e me lembro, eu fui visitar lá no comecinho, né? Fui visitar junto com o Paulo, junto com o Lincoln, quando vocês estavam começando. Agora você falando 35 anos atrás, você fica velho, né? Passa o tempo, velho, né? E você falou que você está há 30 anos lá, né? Eu comecei com meu pai esse negócio. Começa pela tua caminhada. O que eu fico feliz é que ele conseguiu fazer com que você, né? Talvez lá eu vou fazer uma comparação até aqui com um outro grande amigo que eu tenho, que é o Raul da Demicon, que conseguiu trazer a Tatiana, quando era menina ainda, dentro da empresa. Acho que basicamente foi a mesma coisa, né? E as empresas, inclusive, têm o mesmo número de anos, né? A Demicon tem 35 anos e vocês também, né? Então começou a ser menina, né? Basicamente lá. Sim, eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar com meu pai, e até por uma questão que sempre nós conversamos muito sobre negócios em casa, né? Meu pai era um apaixonado pelo que ele fazia, era de formação engenheiro civil, trabalhava com construção civil, e em 1989 ele e meu tio viram uma oportunidade de trabalhar com as rochas ornamentais, né? O caminho normal das rochas ornamentais era os blocos saírem do Brasil, serem processados na Itália e serem comercializados nos Estados Unidos, né? E começou um movimento naquela época da abertura econômica, isso a gente está falando em 1990, e eles começaram a pensar, poxa, por que não a gente começar a processar esses blocos no Brasil, né? E mandar para os Estados Unidos direto do Brasil. Não ser o Brasil só um fornecedor de matéria-prima, mas ser um fornecedor de produto acabado, né? Como sempre foi, né? Hoje em dia, né?
Exato. que faz produtos acabados e está trazendo mais royalties para o Brasil, né? Exatamente. Então, eles foram para a Itália naquela época, isso em 1990, foram estudar tudo, passaram mais de 40 dias na Itália para entender realmente como é que era essa questão do processo de rochas ornamentais e voltaram para cá em 1990 e nós importamos uma fábrica inteira, né? E a minha história começa aí. Eu já fazia faculdade de manhã e trabalhava com meu pai à tarde, então sempre um crescimento e conhecimento de todo esse processo dentro da empresa. Nessa época, daí ali por meados de 92, a gente passa a ser pioneiro no Brasil na fabricação de pisos com 1 centímetro de espessura. Então a Michelangelo é muito conhecida naquela época pelos seus pisos, né, quadrados, de 30,5 por 30,5, que era 12 polegadas nos Estados Unidos. Foi inovação na época, né? Nossa, foi uma inovação. Não se produzia esse O tipo... G é o mármore, que é o nome, é o G de Paraná, né? Sim, sim. Tinha tanto o granito, que a gente fabricava, as lajotas de granito, como a gente também trabalhava desde aquela época com o mármore que meu pai havia adquirido a jazida, concomitantemente, né? Sim. Exatamente nesse momento, ele começa a produzir isso e adquire essa jazida de mármore branco. Depois eu quero contar especificamente sobre o mármore branco. E a gente veio crescendo muito, fomos um dos mais importantes exportadores de rochas ornamentais do Brasil. Mas o mercado vem evoluindo, né? Aí tem uma época que a China começa a entrar nesse mercado, enfim. E em 2014 a gente para e a gente diz, nossa, nós precisamos nos reinventar, né? O mercado já não era mais de granitos, o mercado queria peças grandes de mármore, né? Então a gente vê uma mudança muito grande de produto. E a gente, né, começa a olhar para a nossa empresa e dizer assim, poxa, o que nós realmente somos bons? Aonde estão as nossas forças, né? A gente tem uma jazida maravilhosa de mármore branco, outras jazidas também que a gente já tinha desenvolvido materiais, como o Napoleão Bordeaux, o Gride, o Michelangelo, Nero Michelangelo, que são os nossos materiais. E a gente começa a trabalhar fortemente tanto o mercado nacional quanto o mercado de exportação, né? Eu liderei esse processo, né, junto com a equipe hoje que trabalha comigo na Michelangelo, e a gente trouxe realmente uma inovação para o mercado, né? E a gente trouxe um produto realmente com uma valorização de um produto brasileiro, de um produto que tem muito valor, né? E todos esses são os nossos pilares, né? Sim. Que é a valorização do material brasileiro, do que é natural, do que é verdadeiro, né? Sim. Utilizando mão de obra local, né? Muito, e com uma extração consciente, né? E com uma empresa realmente, eu acho que hoje muito moldada para os valores atuais. Os recursos naturais, estava até entrevistando o pessoal da Bulê sobre madeira e você sobre pedras, né? Hoje são abundantes no Brasil, né, Priscila? É uma questão só de você se adaptar e saber aquilo que você acabou de falar. O que nós somos bons, né? O que a gente vai fabricar? Agora, a matéria-prima hoje realmente é isso que eu falei. É abundante, não faltaria no Brasil hoje. Bom, depende do material, né? Nós estamos muito bem posicionados com as nossas reservas aqui, além da jazida de mármore branco, que hoje é o nosso principal material, nós temos, como eu falei, outras jazidas, né? De materiais até coloridos, como a gente fala, com cores vermelho, cinza, preto. E estamos sempre em desenvolvimento. A gente espera aí, no final do ano, estar lançando novos produtos, né? Não só novos materiais, tá? Mas também o que a gente acabou de fazer, né? A gente, agora, dia 6 de maio, nós lançamos, junto com o Alex Hanazaki, uma linha de materiais para área externa, né? Primeiro começou uma necessidade do próprio Alex Hanazaki, né? Um grande paisagista aí, que ele queria um material para ser usado nos projetos dele. E em conversa com a gente, foi uma provocação até, poxa, por que o material de vocês, que é tão resistente, é tão bonito, é daqui, né? Por que brasileiro? Por que a gente não faz um material, né, para a gente usar nos meus projetos? E nós começamos a fazer esse estudo, isso demorou um ano e meio, e todos os testes, e a gente lançou uma linha com o Hanazaki, que é um material que pode ser usado tanto em área interna quanto área externa, para dentro de piscinas, tá? Então, e
E o mais legal de tudo é que esse material é um material que ele é proveniente de blocos que a gente não utilizava no processo produtivo. Sim. Ou o bloco era pequeno, ou o bloco tinha uma fissura. Então, esse é um produto sob encomenda, né? É um design Michelangelo. É o design Michelangelo. E a gente está trazendo mais uma opção para o mercado. Na parte de sustentabilidade, isso é super importante, porque assim, blocos que a gente não utilizava, nós passamos a utilizar, né? É uma responsabilidade com o que a gente está retirando da natureza, a gente dar um destino, né? Então, é um produto realmente recirculado, né? Além dessa linha que a gente se chama Michelangelo Natura, né? Nós lançamos também Michelangelo Quadra, é uma outra linha, que é proveniente de chapas dentro do nosso processo produtivo, que também, por algum defeito nessa chapa, como digo, quebra, a gente não utilizava. Então, hoje nós recortamos esse material na medida 90 por 90 e colocamos no mercado um produto com alta durabilidade, um produto belíssimo Michelangelo, mas com excelente custo-benefício, né? Então, nós estamos aí olhando o mercado, realmente o mercado da construção civil, o mercado das incorporadoras, com um produto muito bacana. E o Michelangelo Natura também tem um custo-benefício muito interessante. Agora, quando você fala hoje, eu sempre falo aqui no programa, a questão da mão de obra cada vez mais difícil, né? Tanto é que a estrutura metálica está entrando também hoje no processo, até então era inviável. E agora eu estava pensando aqui, o produto seu, ele tem uma garantia, uma qualidade e dura mais do que um outro produto. Muitas vezes o incorporador está nos assistindo, ele põe um produto ali para resolver, um memorial para resolver ali durante X anos e depois realmente tem que trocar, tem que fazer uma... Então, eu queria que você falasse um pouquinho para os incorporadores, aí, as construtoras, dessa importância que tem, porque às vezes é uma lenda, saiu muito mais caro, mas tem que ver que depois, uma pós-venda, tem a manutenção, não é isso? Com certeza, eu acho que a gente tem diversos aspectos aí, né? O aspecto principal, né? Uma pedra natural como o mármore, né? O mármore é uma obra de arte da natureza, né? Sempre vai agregar valor, né? Como a gente fala hoje das obras de arte sendo colocadas nos halls dos edifícios, enfim, o mármore é uma obra de arte, né? E vai estar ali sempre, nunca vai precisar ser substituído, não, né, Canto? A gente vê não é preço, é valor. Não é preço, é valor. A gente vê essas obras hoje que a gente fica admirado, a gente vai para a Europa, a gente fica admirado com os belos palácios, as igrejas, enfim. O mármore está lá há 600 anos, 1000 anos, às vezes, tem obras, né? Então, assim, sempre vai ser bonito, sempre vai agregar valor, sempre vai poder ser restaurado, né? Então, é um material realmente de muito valor. Quando a gente fala, no ponto número 2, eu queria colocar a questão de sustentabilidade. A pedra natural, ela é o que existe de mais sustentável quando a gente fala em pisos frios de construção civil, né? Então, assim, às vezes é uma hipocrisia quando se fala de produtos artificiais, né, serem sustentáveis. Ora, todos os produtos vêm da natureza, não existe, né? A gente começa pelo concreto. Isso é bom ouvir de você, ouvir bem o que ela está falando, não sou eu. Isso eu acho muito importante o que você está falando. Né? Vamos começar, produto básico da construção civil. O concreto vem da natureza, né? O concreto é pedra moída, vem da natureza. Vamos falar sobre outros, não gosto de ficar falando sobre produtos mas é importante, mas uma cerâmica. Nós estamos a era da sustentabilidade cada vez mais, né? Pois é. É irreversível. E quando você vê... Tem os selos LEED, você tem o selo. Sim. Dentro, então, tem tudo isso. Então Tem tudo isso. Então, tem custo, tudo isso para fazer. Tudo, né? Então, assim, quando você fala em produtos similares, né? Enfim, revestimentos cerâmicos, tudo vem da natureza. Então, assim, a pedra natural é o que existe de mais sustentável, né? Ela vai sair da natureza, ela vai ser simplesmente lapidada. Eu digo assim, nós não temos... a gente chama de indústria, mas, na verdade, é uma lapidação, é um corte com água e segmento diamantado, é um polimento com rebolo abrasivo. Quer dizer, não existe produto químico. O máximo que nós temos é uma resina para fechar as microfissuras que podem acontecer durante o processo de formação da pedra, né? O qual a gente não consegue controlar. Então, é
é um produto muito limpo, né? Se ele for descartado na natureza, ele não polui, né? Então, assim, ele ajuda e muito, como você falou, na certificação LEED dos empreendimentos, né? Outro detalhe também, fala-se muito em arquitetura responsável e sustentável, né? Não existe arquitetura mais responsável e sustentável do que aquela que utiliza materiais da região, que estão aqui, estão próximas, né? Então, nós temos um produto que está aqui, que é uma pedra natural, limpa, nós temos um produto que está aqui, é brasileiro, está aqui do lado. Então, assim, para que trazer produtos de fora? E essa é uma provocação, para quê? Né? Se você tem materiais no Brasil hoje que são tão bonitos, tão bem trabalhados, né, quanto o material que vem da Itália, né? Agora, vamos falar assim dos empreendimentos imobiliários. Eu noto que muitas vezes mármore ok, granito ok, tudo certo. Existe a competição, existe valor, existe preço. Agora tem, por exemplo, chega uma região como o Balneário Camboriú, que vende lá valor, que vende... Mas muitas vezes, isso eu falo para os incorporadores, eu vejo que o memorial não está ali respeitando basicamente o que é para ser colocado. Não queria aqui que você, logicamente, mas assim, questão de um puxão de orelha é meu, né? Mas queria só que você comentasse sobre isso. Ou como é que é essa questão de você escolher o material? Você acha que seria a falta de informação, muitas vezes, do arquiteto, questão de custo, que vale a pena? Eu estava entrevistando aqui uma pessoa que ele falou que para você fazer para a terceira idade aumenta 5% ou 10%. Você querer um selo LEED é muito pouco. Só que você tem um retorno muito maior no futuro. O que eu quero dizer, essa comparação, falta mais informação em relação aos, talvez, os arquitetos, não criticando, mas assim, um trabalho que seja... Ou a própria construtora, ela quer entregar só e depois quer ficar com a manutenção. Eu acho que existe um pouco disso, porque eu falo isso para o incorporador, que quanto menos trabalho você tiver, você pega um hospital, você não pode ficar fazendo manutenção do hospital toda hora. Então, tem que ter um produto lá de ponta, né? Pega um hotel lá que você sei que você faz, o Roosevelt, não pode ficar lá reformando o quarto a cada 2, 3 anos. Então, eu digo o seguinte, para aquele que quer vender valor, não aquele que quer vender preço. Não falta um pouquinho dessa cultura de... Né? Eu acho que é a falta de informação. Eu acho que é exatamente isso, porque hoje você tem pedras naturais que muitas vezes são muito mais econômicas do que próprios artificiais. É isso que eu queria ouvir, exatamente isso. Né? Então, assim, quando você traz, por exemplo, produtos artificiais, que são produtos importados, caríssimos, né? E você tem produtos nacionais com qualidades técnicas e físico-químicas até superiores a esses produtos, eu vou te dizer que falta informação, né? Você deve ficar assim, arrepiado, às vezes, quando você vê o jogo. Hein? Querer comparar o teu produto e outra coisa, estão importando, o dinheiro está indo para lá. Exatamente. Aqui está aqui, no nosso Paraná, nosso Brasil, né? Exatamente. E você veja, Canto, hoje a gente exporta, né, 30% da nossa produção, tá? E o nosso material, um dos grandes destinos do nosso material é a Itália. Nós temos um grande parceiro na região de Verona que distribui nosso material, não só para a Itália, como para a Alemanha, França. E o que ele diz do nosso material? Ele falou assim... Eu tenho o material de vocês é tão bonito quanto o italiano, mas tecnicamente ele é muito superior. Então, assim, o italiano vê isso. E né? sempre o mármore é o mármore italiano, não é verdade? Sim. Sempre falamos, eu escuto isso há 50 anos, Sim. que o mármore italiano existe ainda essa lenda do mármore italiano? Acho que o italiano é muito bom de storytelling, né? O italiano é muito bom de contar as coisas, Por que o Brasil não faz esse storytelling também e tentar vender? Mas é o que nós fazemos aqui diariamente na Michelangelo. Nós temos um trabalho muito forte de mas a comunicação. associação também é unida em relação a isso? Veja, os fabricantes? É que o principal destino, tá, das rochas ornamentais brasileiras é sempre o exterior, né? Nós somos um modelo diferente, onde a gente realmente trabalha muito fortemente o mercado nacional. Tá? É uma decisão, né? É uma decisão de negócio. Então, o mercado brasileiro, os números que a gente tem, tudo são muito do que o Brasil faz para fora e não do que o Brasil faz para dentro do país.
né? Então, assim, existe hoje um movimento realmente de... através de influencers, através de pessoas levar do informação, ramo, como você bem de disse. levar informações, né? Uma oportunidade que a gente tem super bacana, que São já as faz feiras. 10 anos, são as feiras, né? A Michelangelo tem uma participação super importante na Expo Revestir, né? Aonde a cada Eles fizeram ano... um belo stand lá. Né? Esse ano foi incrível, né? Foi. Com o Marcos Bertoldi, a gente fez um stand... Por sinal, é meu primo, Marcos. Ah, é? O Marcos é craque, né? Tá, nossa, ele é muito especial, muito especial. Admiro demais o trabalho dele. Esse stand realmente foi muito especial esse ano. E a gente sempre busca nesses stands a gente contar algo, né? A gente trazer algo. Fazer a história ser. Fazer a nossa história, Lógico. contar uma história, tem que ter um porquê. Ano passado, nós fizemos, que foi um stand muito bonito, até assinado pelo Alex Hanazaki, que ele falava dos 150 anos da imigração japonesa. E a gente fez uma homenagem não só aos japoneses, mas a todos os imigrantes que vieram para o Brasil, Sim. transformar o Brasil e fazer desse país um país melhor, né? Então, assim, cada ano a gente conta. Esse ano, com o Bertoldi, que ficou um stand realmente maravilhoso, todo no nosso mármore vermelho Napoleão Bordeaux, com listas, com listas brancas, assim, um stand digno de feira de Milão, campo. né? De feira internacional. Realmente uma preciosidade. Ali a gente estava falando de outros movimentos da arquitetura também, né? Não só o modernismo, mas vamos olhar também para outros movimentos que houveram, que foi o movimento, era a arquitetura românica italiana. A gente então trouxe referências, né? Mário Botta também, né? Que é um grande arquiteto designer aí, suíço. Então, assim, trouxemos essas referências para o nosso stand. Já convidamos Ana Penso também, quando falamos do regionalismo, do trabalho que ela tem com a palha e a nossa origem no município de Cerro Azul. Então, a cada ano a gente vai trazendo e justamente buscando a valorização. Valorizar o produto natural, valorizar o Brasil, né? Então, assim, é o nosso trabalho do dia a dia, né? Essa conscientização. Eu estava lembrando agora, o Ratinho vai fazer, tem essa fábrica de ideias aqui, que é uma inovação ali. Tem que ter lá o produto paranaense, tenho certeza absoluta. Parece que o projeto ali do Ricardo Amaral, né? Que está fazendo. Tem também um museu agora em Foz do Iguaçu, que parece que eu não conheço, é o arquiteto Solano, acho que que ele vai fazer o museu. Que tem que ter, né? Logicamente, eu não vejo um museu hoje sem pedra, sem natural. Eu não consigo imaginar um museu de madeira, pode dizer, né? Não é verdade? Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Sei não, você está certíssimo. E até tem uma história bem legal aí. Você sabe que quando a gente começou então aí, em 1990, né? A nossa primeira grande obra de Michelangelo foi a Pinacoteca do Estado de São Paulo, né? Quando o Paulo Mendes da Rocha pegou toda aquela área e refez, né? Como pinacoteca, nós fomos lá, né? Maravilhoso. Nós fomos os fornecedores de toda aquela obra. Mas voltando um pouquinho atrás, quando meu pai adquiriu a jazida de mármore branco, o que falavam para ele? Que era um mármore muito bonito, tá? E que tinha sido usado em Brasília. Né? E eu acho que a minha característica, eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de ir atrás da informação, eu gosto de entender. Fui pro Palácio no Palácio do Planalto, fui lá ver, mas a história, então, assim, é muito legal. A primeira vez que esse nosso mármore da nossa jazida é utilizado como rocha ornamental foi no nosso Palácio Iguaçu, aqui. Isso nós estamos falando de uma extração de material em torno de 1945, né? Que quando começam as obras. Até aquele momento, o Brasil só usava, né? E aqui principalmente, material italiano. Era só material importado que chegava. Eles tinham um desafio tão grande na construção do Palácio Iguaçu, desde concreto, né? Aliás, voltando, o nosso Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, é o primeiro estilo modernista do Brasil, unindo os três poderes nesse formato, né? Brasília é depois, né? Então, assim, foi um projeto super ousado, né? Do Bento Munhoz da Rocha, enfim, que até é interessante que ele utilizou a arquitetura para mostrar o novo momento do nosso Estado, né? Então, a arquitetura foi usada como simbolismo do novo momento, que era um Estado inovador, né?
Então, naquele momento, os desafios eram grandes. Eles sabiam da existência dessa jazida de mármore branco, tá? Eles pegavam os pequenos blocos que eles tiravam, até você pode ver ali que no piso do palácio são pequenas peças, porque só conseguia se extraía com pólvora naquele momento, para poder fazer o destaque das bancadas de mármore. Então, eles trazem para o centro cívico, cortam o material ali e instalam. Juscelino Kubitschek vem para a inauguração, né? Enfim, e quando ele se torna presidente, começa a construção de Brasília, ele resolve levar o mármore daqui para ser usado em Brasília. E é por isso que o mármore passa a ser conhecido como mármore branco do Paraná, por causa da origem. Então, assim, você entra dentro do Palácio Planalto, toda a galeria dos ex-presidentes da República, ele é feito no nosso mármore, os arcos do Planalto, do Alvorada, todo feito no nosso mármore daqui. E em 2010, nós participamos de todas as obras de restauro aqui do nosso Palácio Iguaçu. Então, assim, justamente... Pô, que história linda. Não é lindo? E 99% das pessoas não conhecem. Hein? Essa divulgação e acaba sendo... Agora, você falou a questão do produto está aqui, as jazizas estão aqui, a questão da informação. Eu queria, assim, fazer uma provocação, não sei se é o que acontece. Existem visitas lá na própria fábrica ou na própria loja? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, aqueles arquitetos, aqueles designers que querem ir lá conhecer, existe essa possibilidade? Está aberta? Sim, está aberta. Nós fazemos visitas mensais, né, com arquitetos, com designers. Nós temos um programa que se chama Experiência Michelangelo, onde a gente agrega o trabalho do marmorista parceiro, ele traz os seus arquitetos e faz essa experiência junto conosco, e depois nós terminamos uma noite com uma tavolata, né, que nós cozinhamos todos juntos. É uma colaboração entre a Michelangelo e a Tramontina. Tramontina eu participei lá, fantástico. Fantástico, né? É uma experiência muito bacana. Então, a gente traz, tem dias que a gente tem pessoal de Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Todos os nossos grandes parceiros aí que a gente tem no Brasil inteiro, eles vêm nessa confraternização. E é um momento muito bacana. Então, a gente recebe, a gente faz questão de mostrar, né, da onde vem o nosso produto, como a gente fabrica, e realmente é encantador. Quem realmente... E a área de vocês, assim, eu digo, de inovação, novos produtos, você deve ter lá um laboratório lá que está sempre desenvolvendo, para agregar, né? Como é que é essa parte? Bom, nós temos uma litoteca, é uma biblioteca de pedras. Então nós temos... Litoteca. Eu e todos os meus 10 mil é isso. Litoteca é uma biblioteca de pedras. Biblioteca de pedras. Legal. Então, assim, desde a época do meu pai trabalhou muito forte nessa área de desenvolver novos materiais, né? Então, nós temos áreas de direitos minerários, onde a gente tem, atualmente nós estamos fazendo um trabalho bem, bem forte para a gente desenvolver novos produtos. Eu sempre também falo isso, porque inovar numa área onde a gente é muito clássico, né? Sim. Porque, assim, são produtos... Clássico é clássico. Clássico é clássico, é para sempre, né? Como a gente diz, são materiais que realmente resistem ao tempo. É diferente quando você trabalha com produto fabricado, né? Que cada ano você mostra um produto diferente. Não, nós temos que mostrar o nosso produto cada vez sendo trabalhado de uma forma diferente, né? Então, a gente utiliza muito a questão das mostras de arquitetura. Por exemplo, estamos aqui presentes na Casa Cor Paraná, estamos presentes muito forte na Artefato, esse ano estaremos novamente nas feiras, né? A gente estará agora em setembro novamente na Marmomac, na Itália, junto com o nosso parceiro italiano, expondo nossos produtos lá de uma forma diferente. Então, a gente usa muito o design, né? A arte, o design, para mostrar as possibilidades que o nosso material, que é extremamente clássico, né? Exato. Ele pode se Mas essa diferenciar. parceria que você fez com esse arquiteto agora paisagista, vocês também têm feito com outros arquitetos? Existe está tendo esse futuro, né? Sim. A gente, neste caso de produto, foi feito esse projeto junto com o Alex Hanazaki, mas nós temos sim projetos com arquitetos desenvolvendo peças, né? Peças de design. Então, por exemplo, nós temos um projeto muito interessante com o Zanini de Zanini, né, onde ele desenhou várias peças com os nossos mármores, inclusive uma das peças nós doamos para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nós temos peças com
temos peças com o Jaime Lerner, né? Nós já Sim. fizemos uma feira, Ele uma tinha, né, exposição a com o Jaime designer, né? Lerner, exatamente, com a Jaime Lerner Design. Nós temos com a Patrícia Anastasiades, temos vários designers que têm o nosso trabalho. Então a gente sempre trabalha assim em parceria, né? Desenvolvendo produtos únicos, né? Com a possibilidade de materiais que a Agora, gente tem. Priscila, onde tem valor, onde tem luxo, tem que ter produtos de vocês. Estou errado? Estou certo? Você está certíssimo. É. Então, mas conte para nós aqui em Curitiba, logicamente, as consultoras aí de ponta, lógico, todas devem ser clientes de vocês. E Sim. fora isso, hoje tem São Paulo, os empreendimentos. Então, conta um pouquinho da Sim. gama de clientes de vocês pelo Sim. Brasil e também Brasil afora. Sim. Para o pessoal então, saber, começar né? Pra quem aqui, Porque se essas pessoas estão comprando, né? Uhum. Estão importando, porque realmente vocês são craques. Né? Então, acho que assim, o que nós desenvolvemos, né, é que nós somos experts, né, a gente tem expertise nos produtos que a gente trabalha. Né? Então, hoje, hoje o mármore Michelangelo, a gente tem um selo, né, um selo de autenticidade e qualidade. O que significa esse selo? Tá? Isso que eu ia perguntar. Que como é que ele é gerido? Como é que ele é? Então, nós somos uma empresa extremamente verticalizada. Nós controlamos desde a extração, o beneficiamento e a comercialização. Né? Então, em cada um desses pontos, nós temos um trabalho muito primoroso. Né? Na extração, nas jazidas, como eu já comentei, sempre com o que existe de mais alto em tecnologia, do que existe de mais moderno. Na parte de processamento, o produto que hoje sai da Michelangelo não difere em nada do que hoje é feito na Itália. Então, assim, tecnologia, produtos super de primeira qualidade, né? Isso faz muita diferença no processamento de material, né? Muitos dos materiais que hoje são mal trabalhados, eles podem dar problema lá na frente para o cliente. Então, não é só a qualidade físico-química do material que importa, é o processamento. E também nós temos um trabalho muito dedicado e primoroso na nossa área comercial. Nós não vendemos para qualquer distribuidor, nós não vendemos para qualquer marmorista, sabe? Então, assim, é um trabalho muito dedicado de parceria. Nós temos parceiros no Brasil aplicar, inteiro. Tem que saber a origem. A origem. Amanhã você vai se incomodar, né? Vai se incomodar. Então, assim, precisa saber a origem do produto que você está comprando. Eu sempre digo o seguinte, olha, quem está adquirindo uma pedra natural deve pedir laudo físico-químico, deve pedir laudo técnico. Você tem que saber da onde é o produto que você tá comprando. A origem dele. Para não ser enganado. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, temos um trabalho realmente muito primoroso aí. Estamos presentes, por exemplo, aqui para dar exemplo, aqui em Curitiba, um grande parceiro nosso é a ID, né? O André Nacli, estamos presentes em todos os projetos, a Laguna, muitos projetos, a MDGP é um grande parceiro nosso, a Suel é um grande parceiro nosso, a G7. Então, aí temos construtoras, Equilíbrio, né? Construtoras aí são consultoras muito parceiras. Que querem agregar o valor. Que querem agregar valor. E eu fico muito feliz quando eu ouço que eles estão vendendo um produto dizendo, olha, aqui tem Michelangelo. Eu coloco Michelangelo nos meus empreendimentos. Né? E é isso que a gente quer, que o nosso produto ajude a agregar valor, né, à venda. E eu tenho certeza que agrega, né? Porque hoje o consumidor, ele sabe que o produto Michelangelo é um produto realmente de muita qualidade. Né? Então, o nosso produto hoje agrega muito valor. 35 anos de história, né, Priscila? 35. Vocês conseguiram fazer Sim. a diferenciação entre preço e valor, né? Exato. Totalmente. Então, aqui, um projeto que nos enche de orgulho aqui em Curitiba é o Pátio Batel. Né? Ali foram mais de 20 mil metros quadrados do nosso material, né? São mais de 10 anos de uso. Quem anda pelo Pátio Batel vê como o mármore continua lindo, né? E continuará para sempre. Foi inaugurado ontem. Exatamente. De tão bonito que é. O Hotel Noma, aqui também é um projeto muito icônico. A expansão também, né? A expansão. Bom, temos diversos, até assim, é difícil de enumerar agora tantos projetos que a gente tem. Porque o pessoal está ouvindo lá e fala, peraí... E é uma empresa de Curitiba. Uma empresa de Curitiba. Em São Paulo, né, estamos presentes em muitos hotéis. Né? Agora, o principal hoje, realmente, é o Rosewood. Eu estava até ouvindo a história da Boulé e foi exatamente o que aconteceu conosco. Né? Nós começamos com um contato, enfim...
que nos indicou e nós fomos trabalhando. Nós estamos trabalhando no Rosewood há mais de 7 anos. Desde o primeiro momento que eles vieram aqui verificar nossa jazida, verificar nossa qualidade. Nós recebemos aqui o Alex Alarde. Alex veio escolher o bloco para ser utilizado na cobertura dele e também de toda a cobertura dele. É o cuidado que você quer que faça sempre, né? Você pediu agora, né? Sim. Você quer que venha ver a origem. Venham ver a origem, venham ver o trabalho que a gente faz. Né? Exatamente. Eles disseram isso, que visitaram 25 jazidas no Brasil. Um dado que eles falam. E eles nos escolheram. Então, acho que eu não preciso testar mais qualidade do que isso. E é um grande parceiro, Alarde. Esse projeto agora que ele está lançando na Oscar Freire também tem todo o nosso material. Então, é um projeto sensacional. Fora, nós temos as lojas da Gucci, Paris, Milão, as flagships, né, da Gucci, tem nosso material, estação de trem de Berlim. Hoje estamos presentes muito forte na Itália, com esse parceiro italiano. Em Taiwan, temos um parceiro, Shenhao, que é um parceiro muito, muito importante. E também abrimos uma distribuição lá em Dubai. Né? Então, hoje estamos presentes nesse mercado também. Putz, fico tão feliz de ouvir, né? Eu vi empresas assim paranaenses, principalmente curitibanas, né? E você falou em inovação, só que estamos chegando no final do programa. Eu me lembro do teu pai, né? Voltando aqui, de saudosa memória, que eu me lembro da casa de vocês ali no AU, que até aquele telhado, que já era inovador, né? Não é verdade? Dentro do estilo para Curitiba já era inovador, né? Era um ponto turístico, né? As pessoas passavam ali. Então você veja que existe história. A Priscila vem de história, vem de uma pessoa que tinha do sangue, né? Essa questão que nem se falava em sustentabilidade, nem em certificação, nem se falava em nada. Se falava em origem e qualidade. É isso que tem que ter, né? Então, queria te agradecer bastante pela participação aqui no programa. E fazer um convite para que os arquitetos, fazer um convite para que as construtoras, quando foram fazer os seus memoriais, né, que liguem lá para a Priscila vai dar uma conversada, vai olhar, isso que é o importante, vão lá conhecer, né, isso que é legal, né, e os arquitetos principalmente, né. Com certeza. E que não deixem de economizar, que eu digo, se você pode agregar um valor no metro quadrado, né. Não, com certeza. Fica aí o convite, né, para irem nos visitar o nosso showroom. O nosso showroom a gente tem muito da referência, né, da arquitetura modernista brasileira, a gente tem os nossos mármores super expostos. O cliente pode ir lá e escolher o seu mármore. Belíssima. É uma loja linda. Do lado do Jardim Botânico. Do lado do Jardim Botânico. Então, venham tomar um café conosco, né? Então, assim, temos ali uma recepção, né? E venham conhecer um pouco mais da nossa história. Não sei se eu esqueci alguma coisa de perguntar, mas eu acho que você praticamente falou dessa empresa muito importante que é para o Paraná, não só para o Brasil, hoje em dia exportando aí para o mundo e fazendo referência. Eu tenho certeza absoluta que quando você chegar numa loja lá fora dessas que ela falou, você vai estar comprando um produto, mas também eles compraram um produto brasileiro. Então vai comprar uma bolsa lá na Gucci, vai comprar e saber que ali também tem um produto brasileiro. Isso aí é emocionante, né? Então, parabéns. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada aí por a gente, né, conseguir compartilhar a nossa história. Que bom, então. Bem, espero vocês no próximo sábado ao meio-dia aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.